Pegue, por favor, a Bíblia Sagrada e abra comigo no primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Todos encontraram? Primeiro Crônicas, capítulo 13. Então vamos ler. Versículo de número 14. Muito bem. Diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Quantos acreditam que esta é a palavra de Deus? Digam amém. Então repita comigo, eu leio e você repete. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Você crê que Deus também pode abençoar a sua casa e tudo quanto você tem? Então, por favor, desocupe as suas mãos, coloque a palavra de Deus sobre o teu assento. E para honrar Jesus, é para Ele, vamos aplaudir e exaltar o nome dEle. Isso! Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Pai querido, ninguém veio hoje aqui interessado em ouvir aquilo que o homem tem para dizer. Eles estão sedentos e querem ouvir o que o Teu Espírito Santo tem para dizer. Por isso, ó Deus, que eu diminua completamente, que o Senhor cresça, envie a Tua palavra com poder e autoridade, acampa os Teus anjos ao redor desta igreja, quebra toda barreira, todo impedimento, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Muito bem, podem se assentar. Nós estamos na campanha de oração, a bênção de Efraim. Estamos aprendendo com José e com outros exemplos semelhantes ao de José, que mesmo depois de 13 anos de sofrimento, José foi traído pelos seus irmãos, José passou por momentos dificílimos. Eu creio que o mais difícil para José não foi nem o momento em que ele caiu na cova, nem o momento que foi vendido como escravo, nem o momento que trabalhou na casa de Potifar e também a cadeia. Porque em todos esses lugares o Senhor o prosperou. O ruim mesmo para José foi ficar 13 anos sem ver o seu pai que ele amava. O seu pai que ele tanto respeitava. E ainda, além disso, não saber se o seu pai sabia ou não sabia, se ele estava vivo ou se ele estava morto. Mas depois de 13 anos de sofrimento, José permitiu que Deus trabalhasse no seu coração e apagasse da sua memória todo o seu passado de sofrimento. E aquilo que um homem comum não consegue esquecer, não seria diferente com José. E ele disse isso quando nasceu o seu segundo filho. Ele disse: Deus me fez esquecer. Porque um homem não consegue esquecer sozinho. Mas quando ele tem um coração aberto para Deus trabalhar, Deus convence o homem através do Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça. Ele consola, ele ajuda. E Deus apagou da memória de José todo o seu passado de sofrimento, bem como fez ele prosperar na terra da sua aflição. Por isso ele chamou o nome do seu segundo filho de Manassés e o nome do seu primeiro filho de Efraim. Ele deu o nome aos seus filhos porque ele acreditava
no milagre que Deus tinha operado na vida dele. Mas não foi só José que passou por situações como esta, situações de humilhação, aonde Deus tirou José daquela cadeia e colocou ele no ponto mais alto do palácio. Creia, o lugar onde José estava era no calabouço do rei. Ele estava dentro do palácio. Todos os lugares do palácio, com algumas exceções, eram lugares de honra. Era o palácio do rei, era o palácio de Faraó. Mas ele estava no único lugar de desonra do palácio, no lugar mais baixo, no lugar mais vil. Mas Deus tirou José lá de baixo e colocou ele lá em cima. E eu profetizo que Deus vai fazer isso na tua vida em nome de Jesus. Se você tiver um coração aberto para que Deus trabalhe no seu coração. Assim foi na vida de Obed-Edom. Escreva do lado de Obed, se você quiser na sua Bíblia, servo. A palavra Obed traduzida quer dizer servo ou escravo, porque no grego doulos, servo e escravo é a mesma coisa. E por que Edom? Porque ele era edomita, descendente dos descendentes de Esaú, inimigos do povo de Deus. E veja, se fosse só isso, mas não, ainda tinha mais um agravante. Obed-Edom era geteu, ou seja, ele era de Gate, o mesmo lugar que o pior inimigo de Davi nasceu, cresceu para humilhar o povo de Deus. Até que Davi veio e derrotou aquele homem. E o nome daquele homem era Golias. Obed-Edom também era de lá. Ele tinha todas as características de uma pessoa que nunca poderia, nem que quisesse, se achegar para conhecer o Deus de Israel. Mas ele morava perto de Jerusalém. Ele morava numa casa que ficava numa estrada que levava a Jerusalém. O que indica que esse homem não era um homem mau, um homem vil, apesar das suas origens. Talvez, quem sabe, ele queria conhecer mais o Deus de Israel, mas não podia se achegar a ele. Porque os viajantes que iam a Jerusalém todos os anos para adorar a Deus ali, passavam por ali. E Obed-Edom, ele ouvia histórias acerca de Jerusalém. Ele ouvia histórias acerca do Deus de Israel. Ele ouvia histórias do passado, histórias do presente. Ele ouvia falar dos prodígios, dos sinais e das maravilhas que o Deus vivo, que eles acreditavam e iam a Jerusalém para adorar, fazia. Só que ele, apesar de ouvir e ter a curiosidade talvez, ou o desejo, a vontade de conhecer aquele Deus, de se achegar à presença daquele Deus, nada disso era possível a ele. Talvez faltasse ousadia, coragem, mas as suas origens impediam ele de fazer tal coisa. Mas uma vez, um dia, isso não é coincidência e nem destino. Não acredite em coincidência e não acredite em destino. Acredite no que está escrito em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1, que há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do céu. Aconteceu um fato inusitado na frente da casa de Obed-Edom. Veja o que aconteceu. Capítulo de número 13 e versículo de número 6. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, e sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro.
E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus. Amados, Davi estava alegre, porque chegou o tempo da sua exaltação, o tempo em que ele recebeu a sua coroa, aquilo que havia sido prometido a ele, e ele montou uma comitiva para trazer a arca de Deus até Jerusalém. E a arca de Deus era o objeto mais valioso, a arca de Deus era o objeto mais precioso do povo hebreu. Para você ter uma ideia, dentro da arca de Deus, que era feita de madeira de acácia e toda revestida de ouro, estavam os 3 maiores sinais do passado dos hebreus. Estava ali a tábua com os mandamentos escrita em pedra. Estava ali também a vara de Arão, que havia florescido sem estar ligada à terra e sem haver raiz que pudesse sugar a água e poder nutri-la. Ela floresceu pelo poder de Deus. Estava ali também dentro daquela arca o maná, aquele pão que Deus fez chover do céu para sustentar o povo de Deus. Esses 3 elementos estavam ali dentro daquela arca, que foi fruto de guerras, de derramamento de sangue, de muitas lutas. E veja só você, Davi agora quer trazer a arca de Deus de volta a Jerusalém. Diga Shekinah, diga Shekinah. Eles acreditavam que a arca de Deus representava a Shekinah, ou seja, Shekinah traduzido quer dizer presença. Muita gente confunde, apesar de não estar tão errado assim, porque a palavra em hebraico para a glória do Senhor significa kabod. E em sumo, a arca de Deus representava não só a glória, era também a glória, mas representava a presença de Deus. Diga, a presença de Deus. Então Davi queria, ao pé da letra, trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém. Ele queria trazer aquela arca, o objeto mais valioso, mais precioso, e representava a glória de Deus, e representava a Shekinah, e representava a presença do Senhor. Ele queria trazer a arca de volta, e ele vai fazer isso. Estava muito alegre, montou a sua comitiva, o carro era novo. Haviam 2 homens guiando aquele carro, porque haviam bois que estavam puxando aquele carro. A palavra diz que o boi representa a força. Eles estavam ali puxando aquele carro, tudo parecia tranquilo, quando um dos bois tropeça. E quando um daqueles bois tropeça, o que acontece? A arca periga em cair. E um dos homens que estava guiando aquele carro, Uzá, ele estende a sua mão para segurar a arca. E parece que foi um ato comum, normal, um ato de reflexo, não é? Mas não. Deus já havia estabelecido como fazer a arca, Deus havia estabelecido como seria a arca, Deus estabeleceu que ao lado da arca haveriam argolas, e que seria colocado um cabo de cada lado da arca. Deus estabeleceu como se deveria levar a arca, conduzir a arca. Deus estabeleceu quem deveria conduzir a arca. Mas talvez por causa da pressa, talvez por causa da falta de paciência, talvez, quem sabe, assim como uma pessoa que quando quer muito que uma coisa aconteça, ela acaba colocando a carroça na frente dos bois, ela acaba se apressando, ela acaba agindo mais pela razão, a razão dela, pessoal. Davi correu, se apressou, encontrou homens e disse: vamos levar de volta a arca do Senhor. E eles estão ali levando a arca quando aquele boi tropeça. E diz a palavra de Deus aqui no versículo de número 8. Davi e todo Israel alegravam-se com toda a sua força,
louvavam perante Deus com cânticos, harpas, alaúdes, tamboris, símbolos e trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Uzá nunca poderia estender a mão para tocar na arca do Senhor. Em outras palavras, preste atenção, ele estava conduzindo a presença do Senhor, parecia que tudo estava tranquilo, quando os bois que representam a força tropeçou. Eu quero que você acredite e tome posse do que eu vou te dizer. Você não é forte, você é fraco. Forte é o Senhor. Se você pode tudo, é porque Ele te fortalece. Paulo achava que era forte, mas para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, Deus colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Ele orou uma vez, ele era o tipo do homem que jogava ali um lenço, um avental, e a pessoa era curada. E ele ora e não acontece nada. Onde está a força? Onde está a unção de Paulo? Ele ora mais uma vez e nada. E quando ele ora pela terceira vez e já está entristecido, Jesus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo vai entender e vai dizer: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Eu dependo da força do Senhor. Quando aqueles bois tropeçaram, Uzá, que conduzia a arca do Senhor, a arca é a Shekinah, e a Shekinah é a presença. Ele conduzia tranquilo, seguro, a presença do Senhor. Mas quando a força tropeçou, ele tentou segurar e morreu. Não adianta você andar na presença de Deus de qualquer maneira. Não adianta você achar que basta você estar na presença de Deus e a presença de Deus estará com você. Você precisa andar na presença de Deus, não segundo a sua vontade e os seus princípios, mas você precisa andar na presença de Deus segundo a sua vontade e segundo os seus princípios. Faltou saber isso na hora de conduzir a arca do Senhor. Mas como tudo que acontece tem um propósito e um tempo determinado, aonde os bois tropeçaram, aonde a arca quase caiu, aonde Uzá morreu, em frente à casa de Obed-edom. Quando se ouvem os gritos, Obed-edom sai para fora para ver o que está acontecendo, e Davi está lamentando ali, lamentando, porque ele estava querendo trazer a arca para Jerusalém. Ele estava ansioso, queria que a arca estivesse em Jerusalém, queria levar a presença de Deus de volta para Jerusalém. E ali ele coloca as mãos na cabeça, e diz o versículo de número 12: naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Em outras palavras, como trarei a mim a presença de Deus? Para Davi, a presença de Deus era o que ele tinha de mais importante. Dá para você entender isso? Pergunte para essa pessoa que está do seu lado: a presença de Deus é o mais importante para você? Quando Davi diz isso, é porque ele sabe o quanto ele depende da presença de Deus. Davi quase morreu, Davi quase pereceu, quando ele, por um relapso, por um instante,
por um momento em que ele não vigiou, no tempo em que os reis iam para a guerra, ele não foi. E como diz o adágio verdadeiro, a mente vazia é oficina do diabo. E Davi estava ali na sua varanda. Ele viu se banhando ali uma mulher escultural, linda, maravilhosa. Ele foi tentado naquele momento por Satanás. Ele chamou um dos seus súditos e disse: quem é aquela mulher? Ele disse: aquela mulher é Batseba? Então mande-me trazer essa mulher aqui. E disseram: mas meu rei, essa mulher é casada. Mas essa mulher é a mulher de quem? De Urias, um dos teus valentes que está lá no campo de batalha, lutando pelo Senhor, o Senhor Deus, e lutando pelo Senhor, meu rei. Mas a carne gritou mais forte, o desejo do seu coração foi mais forte, e diz a palavra de Deus que ele teve relações com Batseba. E o pior aconteceu. Batseba vai engravidar daquele adultério, e Davi, num momento de desespero, ele quer fazer de tudo para tentar encobrir o erro que ele cometeu. Mas não existe como encobrir erros. A única coisa capaz de encobrir os erros se chama o sangue de Jesus Cristo. É só o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. E para que o sangue de Jesus te purifique, a palavra de Deus diz: aquele que confessa os seus erros, os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que não os confessa, nunca prosperará. E Davi vai chamar Urias. Davi vai dizer: Urias, você está lutando muito, Urias. Vai para casa descansar com a sua mulher. Porque por enquanto, só dava para saber que ela estava grávida por causa da sua regra menstrual, que estava atrasada, que não vinha. A barriga ainda não aparecia. Então o intuito de Davi era que Urias se deitasse com a sua mulher, voltasse para a batalha, e quando depois de alguns meses ele voltasse para casa, a sua mulher estivesse grávida, e Urias dissesse: amor, você está grávida do nosso bebê? Mas Urias, ele era um homem que tinha princípio. E ele vai dizer: olha, meu rei, eu não posso fazer isso. Como é que todos os teus valentes estão lá no campo de batalha, e só eu vou ter essa regalia? Não, de forma nenhuma. Ele ficou dormindo na porta do palácio, mas não foi para a casa dele para se deitar com a mulher. E Deus não deixou. Deus não permitiu. Deus não concorda com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não compactua com o pecado. Quem está entendendo isso, diga amém. Davi vai fazer de tudo, vai tentar embriagá-lo, para ver se a decisão dele muda. Mas mesmo embriagado, ele não muda a sua decisão. Então Davi toma uma outra decisão: mande ele para frente do campo de batalha. E quando ele é colocado ali, a sua sentença de morte é assinada. Davi, além do adultério, agora vai cometer um homicídio. E Davi acha que está tudo bem. Mas não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Diga para essa pessoa: não adianta esconder nada. Diga para o outro: não existe nada em oculto. É mais fácil a pessoa confessar o erro, se arrepender, alcançar o perdão, alcançar a misericórdia. Mas não. Davi tentou literalmente tapar o sol com a peneira. E é quando chega o profeta Natan e diz para ele: Davi, posso te contar uma história? Ele diz: claro, por que não? Aí o profeta Natan disse: você sabia que tem um homem aqui que possui muitas e muitas e muitas ovelhas? Olha, você não faz ideia de quantas ovelhas ele possui. É mesmo? E o que aconteceu? Você acredita que esse homem teve coragem de deixar todas as suas ovelhas lá, e ele vai até um homem pobre que possui uma só cordeirinha, ele rouba a cordeirinha daquele homem e leva embora? Quando Davi ouve aquela história, ele fica revoltado.
E ele diz: esse homem tem que morrer. Mas antes dele morrer, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. E tem que pagar 4 vezes mais. 4 vezes mais. Quando Davi lança juízo por aquele homem, que ele não sabe quem é, o profeta se volta a ele e diz: Davi, mas eu tenho uma outra notícia para te dar. Pois não, profeta? Você é esse homem. Davi perde as forças. Ele fica pasmo com a notícia. Cai a ficha. E quando ele ouve aquilo, ele treme. Ele vai se colocar a buscar a presença do Senhor. E aí está uma das orações mais lindas da Bíblia, no Salmo de número 51. Coloque comigo lá. No Salmo de número 51, coloque lá comigo, por favor. Aonde Davi, ele vai suplicar o perdão de Deus. Ele vai reconhecer os seus erros. Eu vou ler um trecho do Salmo, mas depois leia na sua casa. É um Salmo lindo, é um Salmo maravilhoso. E Davi confessa os seus erros, pede perdão, pede para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Mas é neste Salmo que Davi, ele demonstra o quanto a presença de Deus é importante para ele e na vida dele. E ele diz aqui, no versículo de número 7, purifica-me com ísopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Meu Deus, eu não posso viver sem a tua presença. Ele reconhece o pecado, mas ele reconhece uma coisa mais importante ainda, que sem a presença de Deus, ele não vive. Sem a presença de Deus, ele não é nada. Eu quero que você ouça o que eu vou te dizer agora. Muita gente não entende porque Deus denomina um homem que cometeu um adultério e um homicídio como um homem com um coração segundo o coração de Deus. Mas eu vou dizer para você por quê. É porque para Davi, o mais importante não era aquele palácio. Para Davi, o mais importante não era aquela mulher. Para Davi, o mais importante não era todo o ouro e toda a prata que ele tinha alcançado. Para Davi, o mais importante não era o reino que ele tinha recebido. Para Davi, o que ele não podia ficar sem, a única coisa que ele não poderia sobreviver sem, era a presença de Deus. Tem muita gente hoje aqui, e que está aqui, não por causa da presença de Deus. Está aqui porque o filho está nas drogas. Está aqui porque quer o marido de volta. Está aqui porque precisa de uma porta de emprego. Está aqui por causa disso, daquilo, e daquilo outro, e daquilo mais. Mas entenda, meu querido, a coisa mais importante que um homem pode ter é a presença de Deus. Para Davi era a presença de Deus. E para você deveria ser a presença de Deus. Tem muita gente que já não sente mais a presença de Deus, já faz um bom tempo. Mas tem sentido falta. Mas deixa perder o emprego para ver se não faz falta. E agora? Eu perdi o emprego. E o que eu vou fazer? Entra em desespero. O meu marido me deixou. E agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Entra em desespero. Mas quando deixa de sentir a presença de Deus,
Não tem problema. Mas eu vou mostrar para você o segredo de Obed-Edom. Obed-Edom vai entender como Davi entendia. Que quando a pessoa tem a presença de Deus, ela tem tudo. Quando a pessoa tem a presença de Deus, ela tem a bênção de Deus. A bênção no casamento, a bênção na vida financeira, a bênção na vida espiritual, a bênção em todas as áreas da sua vida. Ela tem saúde, ela tem tudo. Quando ela tem a presença de Deus, ela tem tudo. Jesus ensinou esse princípio. E ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Sabe por que você busca a libertação do seu filho e ele nunca é liberto? Porque Deus sabe. Ele tem primeiro tentado despertar em você o que realmente está te fazendo falta. A presença dEle. A presença dEle. Porque para Deus trazer seu filho de volta e tirar as drogas, é só Ele fazer assim. Para Deus abrir uma porta de emprego, é só Ele fazer assim. Para Deus decretar a sua vitória, é só Ele abrir a boca e dizer: está decretada. Quando a palavra de Deus ela produz o resultado para o qual ela foi mandada. É como a chuva e a neve que cai do céu. Ela não volta vazia, ela não volta para cima, mas ela prospera para aquilo que foi enviada. O que você precisa é da presença de Deus. Davi vai dizer: eu não vivo sem a tua presença, Senhor. Eu preciso da tua presença. Eu necessito da tua presença. Olha, não me lances fora da tua presença. Eu preciso da tua presença. Eu necessito da tua presença. E quando Davi diz isso, ele deixa bem claro que não existe nada mais importante para uma pessoa do que a presença de Deus. No dia que você buscar a presença de Deus e sentir falta da presença de Deus, como você sente falta do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu emprego, do seu aumento, da sua cura, quando você buscar a presença de Deus primeiro, se prepare para viver milagres de Deus na tua vida, para ver o teu marido de volta, o teu filho de volta, a cura do câncer, a cura da AIDS, para você ver milagres, sinais, prodígios e maravilhas acontecendo na tua vida. Foi isso que aconteceu na casa de Obed-Edom. Vamos comigo até lá? Obed-Edom, que talvez sempre teve vontade de sentir essa presença, agora vê Davi com as mãos na cabeça e dizendo: como trarei a mim a presença de Deus? Eu não vivo sem a presença de Deus. Diga para essa pessoa pertinho de você: você não vive sem a presença de Deus. Meu irmão, você vive sem qualquer coisa, mas sem a presença de Deus você não vive. Você pode dizer: pastor, tem um vazio dentro de mim. Esse vazio é do tamanho exato que só Deus pode preencher. Você pode tentar preencher isso com dinheiro, você já tentou? Não adiantou. Com drogas? Não adiantou. Com bebidas? Não adiantou. Com mulheres ou homens? Não adiantou. Com diversões? Não adiantou. O único que pode preencher esse vazio do teu coração é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o único que pode preencher esse vazio. Obed-Edom, ele vai ouvir da boca do rei agora um pedido. Como é seu nome? Ele vai dizer: Obed. Oh, então quer dizer que você é servo? Sim. E qual é o seu outro nome? Edom. Edom? Não, mas isso faz parte só das origens do meu povo. Eu sempre dou acolhida àqueles que passam por esta estrada para ir adorar em Jerusalém. Meu rei, eu estou à sua disposição.
E Davi disse a ele: você tem certeza que eu posso confiar em você? Claro, meu rei, o seu pedido é uma ordem. Eu vou fazer o pedido mais importante que eu já fiz para você, Obed. Você poderia deixar a arca de Deus dentro da sua casa, bem guardada, até que eu possa me preparar adequadamente para mandar vir buscar esta arca e levar para Jerusalém? Ele vai dizer: rei, sim, pode deixar a arca dentro da minha casa. Tem certeza, Obed? Sim, tenho certeza. E Obed então permite que a arca seja colocada dentro da sua casa. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo 13 e 14, leia comigo: pelo que Davi não trouxe a arca, a cidade de Davi, ou seja, Jerusalém, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Diga glória a Deus. Escute só uma coisa. Obed-edom, nos primeiros dias, ele quase não dormiu, porque aquela arca era a arca que os viajantes que passavam por ali tanto falavam dela, e ele conhecia algumas histórias, a história das hemorroidas de ouro, das pragas. Ele conhecia muitas histórias sobre a arca de Deus. E agora a arca está ali dentro da sua casa. Ele talvez sentiu desejo de abrir a porta da arca, a tampa da arca, para ver o que tinha dentro. Eu quero ver se tem mesmo uma vara que floresceu. Eu quero ver se aqui dentro tem mesmo um pedaço de maná. Eu quero ver se aqui dentro mesmo tem uma pedra com mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Mas ele se lembrava do que eles haviam contado, de como Uzá estendeu a mão sobre a arca e morreu na mesma hora. Isso trouxe temor no coração de Obed-edom. Ele não podia se aproximar da arca. Então o que ele fez foi começar a olhar à sua volta, e mês a mês, a cada dia que a arca de Deus estava dentro da casa de Obed-edom, tudo que havia à sua volta começou a prosperar e começou a ser abençoado. Diga glória a Deus. E ele começou a entender: poxa, desde que essa arca está aqui, a arca que eles dizem ser a Shekinah, a presença de Deus, em outras palavras, desde que a presença desse Deus entrou na minha casa, tudo é abençoado e tudo prospera. Ele começou a se ajoelhar e começou a adorar a presença daquele Deus. Não a arca, mas a presença que aquela arca produzia. E ele começou a entender que quando uma pessoa tem a presença de Deus, ela tem tudo. Porque se ela não tem a presença de Deus, ela não tem nada. Quem está compreendendo isso, diga amém. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você agora. Quando a presença de Deus entrar realmente na sua casa, Deus vai abençoar, prosperar, modificar, salvar, libertar, curar, tudo que existe dentro dela. Mas tem que ser a presença de Deus. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Obed-edom começou a sentir o que Davi sentia: a importância da presença de Deus, a importância que tem a presença de Deus. Quem entende a importância que tem a presença de Deus, aí diga amém. Meu querido, você precisa demais da presença de Deus. Ele entendeu que não adiantava ser como Uzá, andar lado a lado com a presença de Deus, mas se portar de qualquer maneira. O testemunho da morte de Uzá serviu para causar temor no coração de Obed-edom. E tomara que sirva para causar temor no teu coração também. Porque tem muita gente
que acha, porque o carro é novo, porque o boi é forte, porque a presença de Deus está ali, está tudo bem, mas não está. Deus te deu sim esse carro novo, ou seja, uma vida nova, uma vida que é conduzida com força. Mas essa força não é da carne, não é dos ossos, não é da inteligência do seu cérebro, não é capacidade pessoal. Essa força é a força do Senhor. Porque quando o homem acredita ser a sua força, ele tropeça, ele cai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem entende isso, diga amém. Ele teve que entender que não podia proceder de qualquer maneira. Tem muita gente andando, eu estou sentindo a presença de Deus, Deus está aqui próximo, ou Deus está aqui perto, ou Deus está comigo, e a pessoa anda de qualquer maneira na presença de Deus, não sabe como proceder, e não é assim que funciona. Você precisa andar na presença de Deus, do jeito que Deus te ensina. Você precisa andar na presença de Deus, do jeito que Deus te mostra. Você precisa andar na presença de Deus da maneira correta. Senão você morre. Espiritualmente você morre. E tem pessoas que estão mortas espiritualmente. Elas estão na igreja porque Deus deu uma vida nova e deu uma força. Essa pessoa está conduzindo. É ela como usar, que está dirigindo o carro. Não é você que tem que dirigir a tua vida. Quem tem que dirigir a tua vida é Deus. E veja, Obed-Edom tem um nome esquisito demais. Servo de Edom. Edom é inimigo do povo de Deus. Podemos dizer, servo do inimigo. E aqui nós aprendemos uma outra história. Quando nós éramos servos do inimigo, tudo que o inimigo mandava a gente fazia. É engraçado isso, não é? Não era do nosso jeito, era do jeito que o inimigo queria. Se baixasse uma entidade lá e dissesse, eu quero um bode. Aí a pessoa trouxesse um bode. Mas eu não quero branco, não, eu quero preto. Mas eu vou trocar o bode? Tem que ser preto. A pessoa ia lá e trocava o bode. Porque para o inimigo as coisas são assim. A pessoa lê na revista lá uma simpatia. Aí está lá. Você pega uma cordinha. E tem que ser a cordinha assim. Porque se for assado não serve. Aí a pessoa vai lá e arruma a cordinha. Aí você pega a cordinha. E dá 7 nozinhos. E a pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois conta, deixa eu ver se tem 7 mesmo, senão o negócio não dá certo. É assim. É assim. Mas a pessoa faz um voto com Deus, de fazer um propósito de oração de 7 semanas, aí depois quando chega no segundo, no terceiro, ela diz, Deus conhece meu coração. Deus sabe, se eu pudesse, se desse para mim. É assim que a pessoa anda na presença de Deus. É um usar, está dirigindo a sua vida nova, não está permitindo que o Espírito Santo conduza a sua vida. O macumbeiro fala, eu quero um boi. A pessoa traz um boi. O pastor fala, seja dizimista fiel, dê a sua oferta. A pessoa, que absurdo esse pastor ficar pedindo. Absurdo. Se o macumbeiro pedir para a pessoa trazer uma boiada, ela traz. O servo do inimigo, ele obedece. Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Quem está entendendo isso, diga amém. Obed-Edom aprendeu, eu não posso agir como usar. Eu tenho que fazer as coisas do jeito de Deus. E ele passou a buscar a presença de Deus. Ele passou a estender as mãos para o céu e orar ao Deus do céu. Ele passou a reverenciar, a adorar a Deus na beleza da sua santidade. E ele começou a perceber que tudo
na casa dele começou a prosperar. Meu querido, minha querida, quando a presença de Deus entrar de verdade na sua casa, se prepare, porque tudo à sua volta será modificado, tudo à sua volta será transformado, tudo à sua volta será abençoado. Diga glória a Deus, diga tomo posse. Veja o que aconteceu com Obed-Edom, para você entender que vale a pena você buscar a presença de Deus. Ele aqui era um homem que queria ter a presença de Deus e não podia, agora ele tem. Mas aí Davi volta para buscar a arca, e veja o que acontece. Capítulo de número 15 e versículo de número 17 do primeiro livro de Crônicas. E ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, a Asaf, filhos de Berequias, e dos filhos de Merar, e seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com ele a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias e Obed-Edom, e Jeiel, os porteiros. Obed-Edom agora é porteiro dos átrios do Senhor. Ele que não podia pensar um dia em estar lá, ele só ouvia falar, agora ele está lá. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você: chegou a tua hora, chegou a tua vez, chegou o teu tempo, chegou o teu momento. É hora de você estar lá, é hora de você sair da beira do caminho. Jesus contou a parábola do semeador, ele disse: a semente que cai na beira do caminho. Obed-Edom morava no meio do caminho. É aquele que recebe a palavra, mas não entende, não compreende. Então vem Satanás e rouba aquilo que foi semeado no seu coração. Chega de você ser roubado. Deus tem semeado coisas boas na sua vida. Deus tem liberado palavras de vitória para você o tempo todo. O problema é que a semente não entra, ela só cai na beira do caminho. Chegou a hora de Obed-Edom. Ele é porteiro. Glória a Deus por isso. Ele já está lá. Ah, pastor, mas que coisa boa tem em ser porteiro? Muita. Quando eu comecei a fazer a obra, eu era porteiro. Eu não dedicava a minha vida ou fazia a obra para que o pastor da igreja me olhasse, me observasse e falasse: puxa, como aquela pessoa trabalha. Não. Eu era apaixonado pela presença de Deus. Eu gostava de trabalhar na porta, porque lá na Avenida Rio Branco 511, aqui no centro, prostitutas, mendigos, drogados, craqueiros, cheiradores de cocaína, eram as pessoas que eu pegava lá da rua e colocava para dentro da igreja com carinho. E quantas almas não se salvaram? Eu tinha prazer de trabalhar na porta da igreja, de ser um porteiro. E eu nunca cheguei a ser evangelista, ser estagiário, ter nenhum cargo na igreja. Um dia o pastor João Ribe, que me viu na porta da igreja, falou assim: ó, pega aquele moço e coloca ele na frente num trabalho, coloca ele lá na igreja. Porque aquilo que eu não fazia, aos olhos dos homens, Deus estava vendo o que eu estava fazendo. Saía de madrugada, entregava 3.000 folhetos nas minhas costas, porque se antes eu passava madrugadas e madrugadas, cheirando cocaína, bebendo, fazendo baladas com os meus amigos, por que não agora, para pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo? E Deus me tirou lá da porta. Você que trabalha como porteiro, porta é lugar de honra. A porta que Deus abre ninguém fecha. Você está no lugar certo. Obed-Edom agora é porteiro, mas não acaba por aí, porque como porteiro ele vai continuar sendo um homem apaixonado pela presença de Deus. E veja o que está escrito no versículo 19: e os cantores Emã, Asaf, Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. Estavam ali os cantores para adorar a Deus, a presença de Deus através da arca. E quem estava lá? Veja no versículo de número 20.
E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias, Benaia, com alaúde sobre Elamote, Matitias, Elifeleu, Miquineias e Obed-edom, e Jeiel e Azazias com harpas sobre Seminite para esforçar o tom. Obed-edom queria tanto a presença de Deus. Nós não sabemos se ele sabia ou não tocar harpa, mas se ele não sabia, com certeza ele disse: Davi toca tão bonito essa harpa, alguém pode me ensinar? E Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. E agora ele não é só porteiro, agora ele é músico também. Olha o que faz a presença de Deus. Olha o que faz a presença de Deus. Você acha que parou por aí? Vamos continuar aqui. Versículo de número 24. E Sebanias, Josafá, Netanel, Amassai, Zacarias, Benai e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Ou seja, eram guardiões da arca. Obed-edom agora é guardião da arca. Ele guardou a arca por 3 meses. Por que ele não pode guardar a arca agora? Ele é guardião da arca. Ele é músico. Ele é porteiro. E tudo isso quem fez na vida dele foi a presença de Deus. Veja o que está escrito comigo aqui no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Estamos terminando. Eu quero que você veja o que Deus fez na vida de Obed-edom. E você veja o que Deus vai fazer na sua vida. O versículo de número 4 diz assim, vamos ler a partir do 3. Davi repartiu a todos em Israel, tanto os homens como mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Elementos que representam o quê? A ceia do Senhor. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros. E isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor, o Deus de Israel. E era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom. Vamos glorificar e aplaudir o nome do Senhor. Porteiro, guardião da arca, músico, e agora ministro de louvor. Ministro de louvor. É assim que Deus vai trabalhar na tua casa. É assim que Deus vai trabalhar na sua família. Se prepare. Quem crê nisso, diga amém. Diga eu tomo posse. Diga é para mim. Diga eu recebo. Essa palavra é profética sobre a tua vida. Chega de ficar na beira do caminho. Chega. Diz a palavra de Deus que agora, além de ministro, veja no versículo de número 37 e 38. Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor Asaf e os seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara a cada dia. E mais a Obed-edom com os seus irmãos, 68. Obed-edom, além de tudo, agora ele é líder de 68 homens. Se prepare, porque o teu momento está chegando. A tua hora está chegando. Basta você trocar os valores da tua vida. Basta, ao invés de você buscar da maneira errada, você passar a buscar a presença de Deus. Dá para você entender isso? E para terminar, coloque comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Nós vamos terminar aqui. O versículo de número 24 diz assim: também tomou todo o ouro, prata e os utensílios que se acharam na casa de Deus e os tesouros da casa do rei. Obed-edom agora é tesoureiro dos tesouros do rei. Historiadores, teólogos e arqueólogos estimam que na época de Davi, o tesouro pessoal de Davi, do reino de Davi,
era avaliado em aproximadamente 3 bilhões. Não era milhões. 3 bilhões. E sabe por que eu estou citando isso para você? Quem é que coloca 3 bilhões na mão de um homem? Um homem qualquer? Ninguém. Só se confia um cargo assim tão importante a alguém que se acredite realmente e piamente que é fiel. Alguém que tenha como prioridade, assim como o próprio Davi, não o ouro, não a prata, não as coisas da terra, mas aquele que acredita que a presença de Deus é o mais importante. Se prepare, porque Deus vai colocar coisas grandes na sua mão. Quando você colocar a presença de Deus como principal na tua vida. Se prepare, porque Deus ele vai fazer coisas tão grandes, que aqueles que passavam por você e viam você na beira do caminho, vão dizer, mas quem é aquele que está lá? E quando disserem Obed-Edom, vão ver que apesar de você ter um nome, um passado, uma origem, vão ser obrigados a reconhecer que quem mudou a sua vida por completo foi a presença do Deus vivo e todo-poderoso. Você antes era servo do inimigo, mas agora você é servo, serva do Deus vivo e todo-poderoso. Vamos aplaudir o Senhor Jesus e se coloque de pé no seu lugar. Olha, não caminhe, espera só mais um minutinho. Não se sabe se Obed-Edom tinha filhos antes. Acredita-se que não. Acredita-se até que a sua mulher era estéril. Mas quando a presença de Deus entrou na casa dele, ela passou a frutificar. Mas independente desta visão, desse pensamento, eu vou ler para você agora os 6 nomes dos filhos de Obed-Edom, porque para ele o nome dele era uma vergonha. Então ele vai contar a sua história através do nome dos seus filhos, assim como José vai contar um pouco da sua história através do nome dos seus filhos. Se os irmãos de José soubessem o valor que ele tinha, não teriam vendido ele, teriam comprado. Não trocariam ele por prata. Os mercadores não trocariam ele por ouro. Potifar não trocaria a fidelidade de José, ele não abriria a mão pela infidelidade da esposa. Mas todos abriram mão da bênção. Não troque a bênção de Deus e a presença de Deus por nada nesse mundo. Não tem nada mais glorioso, não tem nada melhor e mais forte, não tem nada mais rico do que a presença do Senhor. Ele vai dar o nome dos filhos, e o primeiro vai se chamar Semaías, que quer dizer traduzido, ouvido por Yahvé. Aquele homem orava e dizia, Senhor, muda a minha sorte. Ele vai dizer, Deus me ouviu. É o nome do primeiro filho. Depois vai ter um filho que vai se chamar Josababe. Se alguém perguntasse, mas Obed-Edom, quem te deu tudo isso? Por isso que ele deu o nome do segundo filho de Josababe, porque quer dizer, Yahvé foi quem me deu. Tudo isso aqui, foi Deus que me deu. O terceiro filho dele vai se chamar Joá, que quer dizer, Yahvé meu irmão. Antes, ele conhecia só um Deus de longe, mas agora ele conhece um Deus de perto, um Deus íntimo, um Deus que nos trata com esse amor fraternal, com esse amor de irmão, com esse amor de amigo, porque o nome
O seu quarto filho é exatamente isso, Natanael. Meu amigo é Deus. Ele vai entender que Deus é o nosso melhor amigo. Puxa, o nome do quinto filho, Amiel, traduzido, existe recompensa. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, a presença de Deus primeiro, Deus tem uma recompensa para você. Todas as outras coisas Ele acrescenta. E o último filho, Issacar, o portador do salário. Porque digno é o obreiro, aquele que busca a presença de Deus, de receber aquilo que é seu, de receber o seu salário. Ele contou a sua história. E qual é a história que você vai contar? Feche os teus olhos. A história que você vai contar, ela pode ter um final feliz ou um final triste. A história que Davi contou tinha um final triste, mas depois ele vai entender que aquilo não era o final. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Uzá ter morrido foi com a permissão de Deus, foi brecha que Ele deu, diz a palavra. Mas agora ele encontrou um homem igual a ele, um coração segundo o coração de Deus, um verdadeiro adorador, um homem que tem como a coisa mais preciosa na vida dele a presença de Deus. Você não precisa de nada. Acredite, você não precisa de nada além da presença de Deus. Se você soubesse como a presença de Deus é valiosa, você sentiria a falta dela como Davi. Você não abriria mão dela como Obed-Edom. Você não trocaria a presença de Deus por nada nesse mundo. Por isso, abra os teus olhos. Eu quero convidar você a abrir o seu coração, como Obed-Edom abriu as portas da casa dele para receber a arca. Hoje quem traz a presença de Deus não é mais uma arca de ouro. Hoje quem traz a presença de Deus é Jesus Cristo. É Ele que traz a Shekinah. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Se você abrir o seu coração agora e disser: Senhor, eu quero a Tua presença, eu preciso da Tua presença. Quando a presença de Deus entrar aí dentro, não vai precisar 3 meses, em menos de 3 meses Deus vai mudar a sua vida. Por isso todos que hoje ouviram esta palavra, louvaram a Deus e sentiram que Deus te trouxe hoje aqui com um propósito. Ele quer mudar a sua história. Se você quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você quer, como Obed-Edom, abrir a porta da sua casa, o seu coração, para Jesus entrar, pastor, eu quero. Então todos que querem, erga sua mão direita assim e diga: eu quero. Isso, lá em cima, não tenha medo nem vergonha. E você que levantou a mão, não tenha vergonha também. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Eu quero orar por você. Vem, todos que ergueram as mãos, venham. Se você não puder sair daí até aqui para receber a presença de Deus, como é que Deus vai entrar até aí? Isso, venha, vem para cá. Olha que coisa linda.
aqui é o que acontece de mais importante no reino. É esta hora. É a hora que Deus faz uma festa lá no céu. Por um pecador que se arrepende. Um obedecedor. Para Deus já é suficiente. Quanto mais tantos que têm se aproximado desse altar. Venha mais para frente. Vamos aplaudir mais. Aleluia. Que coisa linda. Toda a glória seja dada a Jesus. Ele é o Rei da glória, da Shekinah, o dono da presença. Agora, você que está aí no seu lugar, escute uma coisa. Eu vou falar suave com você. Será que você, como está escrito aqui, é um usar? É alguém que conduz a sua própria vida, a sua própria fé? Será que você é aquele que não sente mais a presença de Deus faz tempo e nem percebeu? Ou será que você é como Davi, que reconhece que não pode viver sem a presença de Deus? Se você é como Davi, ainda que você tenha anos de igreja, ainda que você seja uma pessoa que está mais do que acostumada a andar na presença de Deus, você que reconhece que você não vive sem a presença de Deus, e quer mais de Deus para a tua vida, pegue as suas coisas, pegue a sua bolsa, pegue tudo que você tem e vem aqui para frente do altar. Só fique no seu lugar, você que é um usar, você que diz, não, eu não preciso, porque usar é assim. Peraí, por que eu tenho que ir lá na frente? O Deus que opera lá, opera aqui também. É usar, é aquele que dirige o carro, não é? É aquele que pega a rédea do negócio e diz, é do meu jeito. Não. Vem para cá. Vem para cá. Você que está aqui na frente, dê lugar para as pessoas que vão chegando, por favor. Nós vamos orar juntos. Você sabia que hoje, agora mesmo, tem pessoas que gostariam. No Oriente Médio tem pessoas que morrem porque gostariam de professar fé em Jesus, mas não podem. Se essa pessoa falar Jesus, ela morre na hora, ela é morta. Ela quer a presença de Deus, mas ela não tem como se achegar. Você está livre. Você pode hoje se derramar na presença dEle. Por isso, por favor, todos que estão aqui na igreja e que querem a presença de Deus, vamos nos dobrar perante Ele. Enquanto você dobra os seus joelhos, eu quero fazer um convite para você que está me ouvindo pela rádio, em São Paulo, ou através da internet no Brasil, até fora. O que te levou a esfriar tanto e fez você até sair da presença de Deus? Meu querido, volta para a casa do Pai. Deixa o Senhor entrar na tua casa. Eu vou chamar aqui o Regis Danese para estar aqui junto comigo agora, porque eu creio que assim como Deus restaurou a família dele, eu quero orar com ele aqui, porque ele vai restaurar a sua família como restaurou a família do Regis Danese. Ele vai restaurar a sua vida como restaurou a minha.
Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na tua vida, Ele vai mudar a sua estrutura, e Ele vai sarar todas as suas feridas. Por isso, junte-se a nós, dobre o seu joelho aonde você estiver, e junto com toda a igreja, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu entrego o meu coração, a minha vida, eu abro as portas para que Jesus Cristo, com a sua presença, entre no meu coração. Perdoa todas as vezes que eu abri mão da tua presença. Meu Deus, eu não quero mais estar longe. Eu sei que preciso de Ti, mais do que tudo, e reconheço que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, entra agora na minha casa, entra agora na minha vida, no meu coração. Eu te recebo com alegria para declarar que não existe nada mais importante do que a tua presença. Comece a falar com Deus agora. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, amado, santo, oh Senhor, começa a restaurar cada casa, cada família, cada filho drogado, cada filha drogada, cada homem perdido, mulher perdida, doente. Meu Deus, se eles soubessem que eles precisam, não de um remédio, se eles soubessem que eles precisam, não que o marido volte, que a esposa volte, que o filho pare de fumar ou de beber, porque não é pela força o boi tropeça, não é pela violência, mas é pelo teu Espírito. Não é na contenda, não é na gritaria, não é no bate-boca, não é na discussão. Se essa pessoa soubesse que se ela buscasse a sua presença, ela teria tudo isso e muito mais. Bastaram 3 meses na casa de Obed-Edom, e a tua presença mudou tudo ali. Meu Deus, começa a mudar tudo na vida desta pessoa. Muda a estrutura dela por completo. Começa a sarar, salvar, curar, restaurar, em nome de Jesus. Muda por completo, Senhor, tudo. Escreve o nome dela no livro da vida e do Cordeiro, e que de lá nunca seja apagado. É o que nós te pedimos a Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja. Vai se colocando de pé devagarzinho no teu lugar. Erga suas 2 mãos para o alto. Assim como Zaqueu, que também como Obed-Edom, subiu numa árvore para observar Jesus dali, porque como publicano, cobrador de impostos, ele era considerado como um cão público, não tinha direito nenhum. Mas quando ele procurou ver Jesus, Jesus se mostrou a ele. E ali Jesus
Assim como Davi colocou a presença, a arca, na casa de Obed-edom, Jesus disse: hoje a presença, o próprio Deus, a própria Shekinah, eu vou entrar na sua casa. E hoje acredite, e comece a orar e buscar a presença desse Deus agora, porque eu profetizo que Ele vai entrar na sua casa. Ele vai entrar na sua casa. E quando Deus está presente, quando a presença de Deus está ali, tudo muda, tudo é abençoado, tudo é restaurado. Aleluia. Busque, 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 busque. Não pare de buscar, glorifique, busque. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti,
porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.